Bom, quero trazer para vocês hoje, gente, uma mensagem sobre o amor. Sobre como nós somos amados por Deus e, sobretudo, como nós devemos expressar o nosso amor ao Senhor. Como deve ser oferecido o nosso amor ao nosso Deus. E eu acredito que isso é uma questão primária da nossa fé, mas eu quero fazer uma pergunta hoje a vocês e quero que vocês reflitam, respondam com sinceridade nas suas mentes nesse momento. E a pergunta é: quem é Deus? Quem é Deus? Para você, quem é Deus? Se não soubermos responder essa pergunta com prontidão, nada faz sentido. A nossa vida, nosso momento devocional, esse culto, essa igreja, os louvores que entoamos, as orações que fazemos, nada faz sentido se não soubermos responder quem é Deus. Absolutamente nada. Nós sabemos que o Senhor decidiu se auto-revelar através da sua palavra, através das Escrituras. Nós aprendemos, lendo a palavra de Deus, que Ele é o Criador, que Ele é único, mas que ao mesmo tempo subsiste em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós aprendemos que Deus é soberano, nós aprendemos que Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Mas eu te digo uma coisa, irmão. Conhecer inteligivelmente os atributos de Deus não adianta nada se nós não entendermos espiritualmente quem é o Senhor. Talvez tudo isso que eu falei aqui, essa lista de atributos, qualquer pessoa no mundo saiba. Qualquer mero estudante da palavra, curioso, saiba me responder isso. Mas não adianta você saber inteligivelmente quem é o nosso Deus se você não entender espiritualmente quem é esse Deus. E te pergunto uma coisa novamente. Você sabe que Deus é onisciente. Nós sabemos que Deus é onisciente. Nós sabemos que Deus sabe de todas as coisas. Mas você se constrange com o que você pensa, com o que você tem pensado, com o que tem passado na sua mente? Quando você pensa aquela barbaridade, quando você fica envergonhado, porque você sabe que Deus sabe de todas as coisas e que Ele está ali presente? Você sabe que Deus é onipresente. Você sabe que Deus está em todos os lugares. Mas você se sente constrangido quando você está num lugar onde você não deveria estar? Num ambiente que não agrada ao Senhor? Você sabe que Deus é onipotente. Onipotente, Ele pode todas as coisas. Mas você lembra de recorrer ao Senhor na primeira instância do problema? Ou quando você zera as suas forças e as suas expectativas em si mesmo, você lembra de buscar a Deus que pode fazer alguma coisa? É o Deus que pode fazer alguma coisa na última instância? Ou é o Deus onipotente que pode fazer todas as coisas, ao qual você tem que recorrer no primeiro momento? Vocês conseguem entender a diferença do entender, do saber, do conhecimento inteligível e do conhecimento espiritual? Do saber porque você sabe, simplesmente, mas a diferença do saber porque você foi revelado pelo Espírito Santo. Conhecer os atributos de Deus espiritualmente muda a nossa conduta e muda principalmente a forma como nós nos relacionamos com esse Deus. Quando eu entendo a graça do meu Deus, o Deus que está em todos os lugares, o dono de toda a ciência, de todo o poder, a magnitude do Criador do universo, do ser que está acima dos limites do tempo e da matéria,
e lembro que esse Deus me amou, me criou e me redimiu. Esse mesmo Deus se fez carne e habitou entre nós. E deu a sua vida por amor. Ele me chamou de amigo, ele me chamou de filho. Tudo se torna infinitamente maior, mais belo e mais profundo. Quando você entende a grandeza de Deus e você conhece os seus atributos, tudo se torna mais profundo, mais belo, maior. Por isso precisamos lembrar constantemente quem é Deus. Se não compreendemos a grandeza dele, não conseguimos entender, não conseguimos compreender a grandeza do seu amor. Diferente de nós que somos, posso dizer assim, que um blend, né, de emoções, de defeitos e qualidades, Deus, ele é inteiramente cada um dos seus atributos. Gente, nós temos amor, nós sabemos amar, nós temos sabedoria em alguns momentos, né? Nós temos senso de justiça, mas Deus é inteiramente cada um dos seus atributos. Deus é inteiramente a justiça, ele é a própria justiça. Deus é totalmente a sabedoria, ele é a própria sabedoria, ele é a fonte. E Deus é amor. Deus é o amor, ele não tem amor, ele é o amor, ele é a fonte, ele é a verdadeira essência do amor. O amor que escolheu nos amar. Eu peço a vocês que abram suas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 8. Versículo 38, a partir do versículo 38. Na verdade, 38 e 39. Romanos 8, a partir do versículo 38. A palavra do Senhor diz assim: porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, e nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vocês conseguem compreender como esse amor ele é profundo? O porquê que eu quis falar da identidade de Deus, dos atributos de Deus, antes de falar sobre o amor de Deus? Você entende como é mais profundo você saber que o Deus que está muito além de tudo, o Deus criador de todas as coisas, que fez o universo, o Deus que está ao mesmo tempo tão longe e tão próximo, porque decidiu se relacionar conosco. Você consegue compreender o porquê que eu disse dos atributos divinos antes de falar do seu amor? Por que eu falei que se torna mais importante, mais profundo, maior? Esse Deus, gente, presta atenção, não é o Papai Noel que muitas igrejas pregam, que muitas outras religiões dizem um ídolo ou uma entidade qualquer. É o Deus criador do universo. Ele olha pra gente e diz que nada pode nos separar do seu amor. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer criatura poderá nos separar do amor de Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus. Isso é motivo da gente vibrar de alegria. É o motivo da gente se sentir suficientemente amado. Mas é o motivo também da gente se constranger. Porque diante de um amor tão grande, tão sobrenatural, tão incrível, a gente se pergunta como é que a gente tem amado a esse Deus.
E eu pergunto a você, como você tem amado a Deus? Quando o Senhor perguntou a Pedro, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E pela terceira vez perguntou de novo. Eu pergunto a você hoje, você ama a Deus? Você pode dizer que ama a Deus como você tem amado ao Senhor? Irmãos, enquanto eu montava esse sermão, eu me constrangia de tal forma. Eu me constrangia de tal forma que eu tinha que parar para pedir perdão ao Senhor. Parar e pedir perdão a Deus. Cada palavra que eu escrevia e que o Senhor me revelava através da sua escritura, eu me constrangia, eu falava, como é que eu posso dizer que eu amo a Deus vivendo como eu vivo? Que espécie de amor é esse? É essa? Que hipocrisia! Que hipocrisia! A gente cantar aqui nos cultos dizendo que nós amamos, proferindo palavras de rendição, mas a nossa conduta não é de quem ama verdadeiramente ao Senhor. Não é de quem está disposto a entregar tudo para Ele. A gente vive num contexto cultural onde existem muitos simpatizantes de Jesus. A gente vê nas religiões, nas seitas, muitas pessoas que simpatizam com a pessoa de Cristo, que acham ele legal, alguém a se inspirar, que tem ele como ídolo qualquer. Mas o que me preocupa é porque essa conduta, essa cosmovisão, ela está também dentro da igreja, dentro do povo escolhido. Por mais que você pense que não, mas nós nos comportamos como simpatizantes de Cristo. Nós postamos no nosso Instagram, nas nossas redes sociais, versículos, falamos superficialmente do amor de Deus, mas nós não vivemos como servos que amam ao Senhor. Nós vivemos como meros admiradores, descompromissados com o reino e com o nosso Senhor. E eu lhe digo, meu irmão, o reino de Deus, ele não é para simpatizantes. O reino de Deus não é para os admiradores. O reino de Deus pertence aos filhos amados do Senhor. Aqueles que amam verdadeiramente ao Pai, aqueles que o servem, aquelas ovelhas que escutam a voz do pastor. O reino de Deus não é para admiradores de Cristo. A paternidade não é para os simpatizantes. Então olhamos para nós e sentimos vergonha de como temos amado a Deus. Um amor fraco, descuidado e inconstante. Há 2.600 anos atrás, cerca de 600 anos antes de Cristo, Deus exortou um povo a respeito dessa mesma questão. E trazendo a temporalidade desse texto, eu peço aos irmãos que abram o livro de Oséias, no capítulo 6.
Oséias capítulo 6, versículo 4. A palavra do Senhor diz assim: Que farei de você, Efraim? Que farei de você, Judá? Porque o amor de vocês é como a névoa da manhã e como o orvalho da madrugada que logo desaparece. Vou repetir mais uma vez. Que farei de você, Efraim? Que farei de você, Judá? Porque o amor de vocês é como a névoa da manhã e como o orvalho da madrugada que logo desaparece. Eu peço que você, meu irmão, se coloque nesse texto e sinta essa exortação para você. Eu quero que assim como eu me constrangi, você se constranja também nesse momento. Diante de tudo que Deus é, de tudo que Ele fez, de tudo que Ele tem feito, eu quero que você se responda essa pergunta nesse momento. Se em alguma instância o seu amor difere do amor desse povo. Se no lugar de Efraim e de Judá fosse o teu nome, o que farei de você, Gabriel? O que farei de você, Gabriel? Porque o seu amor é como a névoa da manhã e como o orvalho da madrugada que logo desaparece. Esse versículo relata, gente, um amor inconstante, um amor fraco, um amor descuidado. E nós vemos isso na nossa realidade, como igreja. Tem momentos que nós nos sentimos aquecidos, fervorosos no amor. Tem momentos que a gente não lembra nem que a gente tem um Deus. Tem momentos que nós queremos ir para a igreja, louvar e cultuar o Senhor. Tem momentos que, se possível, a gente pedia para sair da membresia do corpo. Que tipo de amor inconstante é esse? Diante de um Deus que diz que nada pode nos separar do amor dele. O interessante é que o versículo anterior, o versículo 3, ele mostra o conhecimento que agrada verdadeiramente ao Senhor. E refrigera as nossas almas com a promessa. O versículo 3 diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como o amanhecer, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como uma chuva de primavera que rega a terra. Deus quer que o conheçamos. Só é possível amar ao Senhor verdadeiramente se nós conhecermos a Ele verdadeiramente. E é por conta disso também que eu falei sobre os atributos incomunicáveis e comunicáveis de Deus. Para que, entendendo quem Ele é, nós possamos entender também a forma na qual devemos amar, com a qual devemos amar o nosso Deus. Ele fala isso no versículo 3 e ele confirma isso no versículo 6 do mesmo texto. Pois quero misericórdia e não sacrifício, conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Isso é interessante porque naquele tempo existia uma lei cerimonial vigente, onde a forma como as pessoas tinham de se achegar a Deus, de agradar a Deus, de acordo com a lei, era através dos sacrifícios, era através dos holocaustos. Era a forma de redimir os seus pecados, de alcançar a misericórdia, de agradar ao Senhor. Mas naquele tempo mesmo, o Senhor já dizia:
Quero misericórdia e não sacrifício. Conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Gente, não é subir a santa de joelho. Não é subir o monte todos os dias querendo alcançar alguma coisa diferente da parte do Senhor. Querendo alcançar intimidade com Deus. É o conhecimento de Deus. É conhecer ao Senhor inteligivelmente, porque a nossa fé é racional, mas espiritualmente. Espiritualmente. Para que a nossa vida, a nossa conduta, os nossos pensamentos sejam transformados pelo poder de Deus. Deus quer que o conheçamos, pois quando conhecemos verdadeiramente ao Senhor, por amor e temor, nós o obedecemos. E só assim nós expressamos o nosso amor, através da obediência. Então, o primeiro passo é conhecer ao Senhor. O segundo passo é obedecer ao Senhor. Não tem como a gente obedecer se a gente não conhece. Não tem como a gente viver uma vida de retidão, de santidade, se a gente não conhece os preceitos, os desígnios de Deus. É impossível. E não tem como agradar o Senhor e expressar o amor, nosso amor ao Senhor, se nós não obedecemos. Porque a obediência, ela é a verdadeira expressão de amor da nossa parte para com Deus. Amar ao Senhor não é só cantar louvores, entoar hinos, orar. Amar ao Senhor é obedecer os seus mandamentos. João capítulo 14, versículo 21. João 14, 21. A palavra do Senhor diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: Senhor, de onde vem que hás de te manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Amém. O próprio Jesus faz uma definição muito clara do que significa o amor para ele. É muito cômodo dizer: Senhor, eu te amo. Senhor, eu vou contigo aonde for. Quando essas palavras são vazias de atitudes que a validem. De acordo com Jesus, o significado de amor é obediência. O amor não é meramente algo sentimental. O primeiro mandamento diz o quê, gente? Amai ao Senhor teu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Amai ao Senhor seu Deus com todo o teu coração ou com a tua força, em algumas traduções, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. É esse amor que gera obediência. E obediência é a doação da nossa vida ao Senhor. É abrir mão daquilo que a gente acha que é certo para as nossas vidas. Daquilo que a gente acha que é bom em prol daquilo que é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Obediência é isso, gente. Obediência é renúncia. Obedecer não é fácil. Obedecer não é fácil, nunca foi. Se você pega uma criança, a menor que seja, Israel, Noa,
Já é difícil, já é muito difícil obedecer. Aí você fala, essas crianças não têm um entendimento ainda, não têm compreensão. Filhinho de Dri, tá fazendo aniversário hoje, já tem compreensão e muita. É muito difícil obedecer, gente. Não é fácil, porque obedecer é renunciar o que você acha que é certo, é renunciar o que você quer, é renunciar o que você acha que é bom, o que você deve fazer. Mas quando nós renunciamos para Deus, quando nós obedecemos ao Senhor, nós entendemos que essa renúncia é em prol do que é bom, perfeito e agradável. É a confiança plena. É como uma criancinha que se joga de um lugar alto para o pai segurar. Ali ela está desprovida de segurança, desprovida de qualquer coisa dela mesma que possa protegê-la. A única coisa que ela tem é o pai de braços estendidos. E o que o Senhor nos diz é isso. Nós precisamos renunciar às nossas vidas, os nossos conceitos, os nossos achismos, as nossas vontades e nos lançarmos aos braços do Pai. E nos lançarmos à vontade de Deus. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E a nossa só nos conduz à morte. Em Lucas capítulo 9, versículo 23 e 24, a palavra do Senhor diz assim: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. O amor que Jesus está se referindo não é um amor de longe, não é um amor descomprometido, não é um amor de quem admira Jesus por quem ele foi, mas é um amor de quem busca conhecer e prosseguir em conhecer a Cristo em sua profundidade. Não apenas a história, mas quem conhece espiritualmente a pessoa daquele que se fez carne e habitou entre nós e morreu em nosso lugar para nos dar a vida eterna. Na medida que o conhecemos, o amor por ele cresce e esse amor começa a nos mover. Esse amor ele move os nossos atos, as nossas escolhas pessoais, as nossas prioridades. Tudo começa a se mover em direção a esse amor. No texto de João, Jesus fala de uma recompensa no versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Existe uma promessa de uma revelação mais profunda para aqueles que exercem o amor em obediência, para aqueles que negam as suas vidas por uma recompensa de inestimável valor. Existe uma promessa mais profunda, uma revelação especial de Deus. A única forma, gente, de conhecermos verdadeiramente o Senhor é obedecendo, é nos submetendo aos seus desígnios, à sua vontade. A palavra diz que ele há de se manifestar, ou seja, ele há de se revelar a nós de uma forma mais profunda. Eu sei que muitas vezes nós estamos perdidos em nossas vidas. Nos encontramos perdidos na jornada. Mas eu quero te lembrar de uma parábola que o nosso Senhor Jesus contou a respeito de um homem. Ele disse que o reino de Deus era como um homem, é como um homem que encontra no campo um tesouro. E esse homem, ele esconde aquele tesouro, volta para casa, vende tudo que tem. Tudo que tem. Tudo. Se desfaz de tudo.
para poder comprar aquele terreno onde estava o tesouro. Jesus disse que o reino de Deus, o reino dos céus é assim. Para você que se sente perdido, eu vou te trazer uma palavra de ânimo essa manhã. Você já encontrou o tesouro. Você já encontrou o terreno. O que é que falta da tua parte? O que é que falta para você renunciar todas as coisas por esse bem de inestimável valor? Jesus disse que era um tesouro de inestimável valor. Sabe o que é inestimável valor? É que não tem como contar. Não tem como comparar, não tem como... É imensurável. Meus irmãos, vocês já encontraram esse tesouro. Assim como este homem, essa história contada através de uma parábola, nós vemos fatos, nós vemos histórias bíblicas de pessoas que tiveram essa conduta através de atos simples, como Maria, irmã de Lázaro, quando derramou aquele perfume nos pés de Jesus e enxugou seus pés com seu cabelo. A palavra diz que aquele perfume era de um valor, era muito caro, era algo muito raro, muito caro. E ela simplesmente derramou aos pés do Senhor Jesus e enxugou os pés do Senhor com seus cabelos. O que é que você tem preparado? O que é que você tem pronto para renunciar, para entregar ao Senhor? Ela estava diante do Senhor do Universo. Maria sabia que estava diante do Senhor do Universo, do Criador de todas as coisas, do Senhor dos Senhores. E hoje eu te digo, meu irmão, o Senhor está presente em nosso meio. O Senhor escolheu o nosso coração para fazer a habitação do Espírito Santo. Ele mora em nós. E o que você tem preparado para o Senhor? O que você tem para entregar a Ele? O que você tem preparado para o Senhor?